Oi, gente, a gente está aqui de volta no canal do Dr. Alexandre Brandão, hoje para falar sobre miomas, né, Dr. Alexandre? A gente vai entender um pouquinho que doença é essa, o que a gente deve fazer. Então, para começar, por que os miomas são tão comuns? A gente ouve muito falar que as mulheres em idade reprodutiva têm miomas. Por que eles são tão comuns? Qual é a causa desses nódulos? São tumores? Então, Bia, mioma, entre as patologias cirúrgicas, né, ginecológicas, é a mais comum de todas. A gente tem algumas estatísticas que falam que mulheres, se você pegar todas as mulheres que chegam até a menopausa, quase 80% dessas mulheres vão ter mioma. O mioma é um tumor benigno, que cresce na musculatura do útero, na parede do útero. Esses nódulos, eles têm uma influência genética muito grande para identificar assim, quem vai ter ou não vai ter. Não existe uma certeza absoluta que a gente consegue associar a um gene, igual algumas doenças têm, alguns tipos de câncer tem, a gente não tem essa relação tão forte assim, mas a gente sabe que tem uma influência genética muito grande e é muito comum na mesma família várias mulheres apresentarem miomas. É importante entender que é uma doença benigna, mas é uma doença que muitas vezes não causa sintoma e pode ser só acompanhada. Mas em outros casos, as pacientes têm muitos sintomas e precisam de um acompanhamento médico e precisam, em alguns casos, inclusive, de realizar alguma cirurgia. Então, assim, existem tipos de miomas, porque tem mulheres que sentem dor, sangramento, outras não. Existem tipos de miomas, tem miomas que são mais perigosos, que podem causar mais problemas de saúde, outros mais tranquilos, ou é um tipo só e cada corpo reage de uma maneira? Mioma é muito variado. Então, assim, a gente pode colocar que a gente tem que avaliar o mioma pelo tamanho e pela localização dele. Então, assim, pela localização, existem os miomas submucosos, que são aqueles que ficam na parte interna do útero. Os miomas intramurais, que ficam na parede do útero. É como se fosse o tijolinho da parede do útero, de repente começou a crescer um nódulo ali. E os subserosos, que ficam mais para a parte externa do útero. Sendo que alguns desses, quando eles crescem muito, principalmente esse intramural, que é o da parede do útero, ele pode chegar na parte interna e na parte externa. Então, isso em relação à posição dos miomas. Existem miomas maiores, que têm indicação de operar pelo tamanho, porque pelo tamanho ele pode pesar em cima da bexiga, do intestino, passar a ser um nódulo palpável, causar inclusive dor, algum desconforto para a paciente. Esses mais externos. E existem os mais internos, que às vezes eles crescem pouco, tem um tamanho pequeno, 1, 2 centímetros, mas por estar na parte interna do útero, que é onde tem o endométrio, que é de onde sai o sangramento da menstruação, às vezes um pequeno mioma submucoso causa um sangramento menstrual muito grande e a paciente tem muitos sintomas. Então é importante entender a posição do mioma, o tamanho do mioma, e a repercussão clínica da paciente, principalmente, para definir a melhor forma de tratamento. E aí acaba a gente chegando na próxima pergunta, que é qual o critério, né? Você chega no consultório, faz um exame e está com mioma. O critério para só acompanhar ou fazer uma cirurgia são os sintomas que ele está causando naquela paciente? Principalmente isso. Tá? O ponto número 1, sintomas. Tá? O que a paciente sente associado àquele mioma. Então, uma paciente que tem um mioma submucoso que sangra muito, a causa do sangramento provavelmente está associada a esse mioma. Vale a pena pensar em fazer o tratamento, que na grande maioria das vezes vai ser um tratamento cirúrgico para ser mais efetivo. Mas vamos fazer uma comparação assim. Um mioma submucoso de 1, 2 centímetros pode sangrar muito e deve ser operado. Um mioma de 3, 4 centímetros intramural, que é ali na parede do útero, ou até de 5, 6 subseroso, que é na parte externa do útero, ele pode não causar sintoma nenhum. E se ele não causa sintoma nenhum, a paciente pode optar por não tirar esse mioma. Só que a gente tem que avaliar também assim, qual é o desejo da paciente, principalmente relacionado à gravidez. Então, se uma paciente quer engravidar e tem um mioma submucoso, a gente vai pensar em retirar esse mioma, porque esse mioma eventualmente pode atrapalhar uma gravidez. Se a paciente tem um mioma muito grande, intramural, subseroso,
a gente vai pensar em tirar antes de engravidar, porque numa gravidez esse mioma muito grande pode atrapalhar o desenvolvimento, inclusive, do bebê. Então, são questões bem importantes que devem ser avaliadas. Então, é um contexto geral para poder definir a linha de tratamento. Perfeito. Esse contexto geral a gente fala que é a individualização do caso da paciente. Você vai individualizar o caso, entender o seu caso especificamente, onde estão os seus miomas, o tamanho deles e quais são as suas perspectivas futuras. E agora para a gente falar das cirurgias. Hoje a gente tem muitos tipos de cirurgia, né? Cirurgia robótica, laparoscopia, aquelas cirurgias minimamente invasivas. Explica melhor para quem está assistindo a gente. O mioma tem sempre que ser uma cirurgia grande ou ela pode ser uma cirurgia robótica? Como é que funciona? Porque eu acho que as pessoas sempre, quando falam em cirurgia, todo mundo fica com muito medo, né, doutor? Sim. Assim, ó, em relação ao mioma e à cirurgia, o grande ponto que eu coloco é o seguinte: a gente vai, primeiro, avaliar qual é a perspectiva da paciente. Eu não quero fazer uma cirurgia de jeito nenhum. Então, a gente pode tentar um tratamento clínico hormonal. Se a paciente falar, não, eu quero fazer a cirurgia. Primeiro ponto é posição do mioma, tipo de cirurgia. Se for um mioma submucoso, existe um procedimento que se chama esteroscopia, em que nós entramos com uma câmera dentro do útero. É semelhante a uma endoscopia do estômago, só que a nossa câmera passa pela vagina, colo do útero. É uma câmera fina, da espessura de uma caneta, em que a gente chega dentro do útero, identifica o mioma e faz a ressecção desse mioma. Essa esteroscopia está super indicada para miomas submucosos e com um resultado muito bom. Em alguns casos, quando esse mioma é muito grande, a gente pode inclusive fazer a ressecção em 2 tempos, que a gente fala. Fazer uma esteroscopia, retira grande parte desse mioma e depois faz um segundo tempo para terminar de retirar. Mas se o mioma está mais na parte externa do útero, a gente vai fazer uma abordagem por via abdominal. E aí essa abordagem pode ser por laparoscopia ou robótica, e as duas estão muito bem indicadas, sendo que alguns cirurgiões preferem fazer a robótica pela facilidade da sutura, que é um ponto bem interessante na robótica, que ajuda muito. E quando a gente vai fazer uma miomectomia grande, é importante ter uma sutura eficaz, uma sutura boa. E a gente faz, então, laparoscopia robótica pela via abdominal ou a cirurgia tradicional, que é aquela laparotomia que faz um corte semelhante ao da cesárea. Esse tipo de incisão, hoje em dia é muito raro da gente fazer, são casos de extrema exceção. Então, se tiver que fazer uma abordagem abdominal, seria ou a laparoscopia ou a robótica. Mas tem também uma cirurgia que é maravilhosa, assim, eu gosto muito desse tipo de abordagem para miomas também, que é a esterectomia vaginal. Mas essa só está indicada nas pacientes que não querem mais engravidar e que querem retirar o útero. Então, se a paciente fala assim, eu não quero mais engravidar, eu tenho esse mioma, está me causando muito transtorno e eu quero tirar o útero, a gente pode fazer uma cirurgia vaginal, que é a esterectomia vaginal, em que é feita a retirada do útero pela vagina sem nenhuma incisão abdominal. Então, até pensando na questão estética e na dor, na recuperação no pós-operatório, a esterectomia vaginal é uma ótima opção. Então, hoje, esteroscopia, laparoscopia, robótica, esterectomia vaginal são várias opções minimamente invasivas para tratar de forma cirúrgica os miomas.